Para mim, a natureza é uma força suprema, aquela que nos dá a vida e nos permite experienciar isto tudo. Foi nela que me inspirei para esta maquilhagem. Um ser da floresta, um espírito da natureza, meio humano, meio fauno. Optei por tons roxos e violeta, são as cores da iniciação e da espiritualidade. Esta é a minha participação nos NYX Face Awards Portugal 2016. Dois dias antes comecei a criar a minha peça de cabeça. Utilizei papel de alumínio, que é um material muito fácil de moldar. Aos poucos comecei a dar forma ao que queria. Com este material podem criar as formas que vocês imaginarem. Com tiras de fita cola preta comecei a envolver tudo. E a minha gata não resistiu em brincar. Depois, com lenços faciais e cola branca, envolvi tudo muito bem. A seguir colei estas formas a uma bandolete rija com cola quente. Depois, com tinta em spray, pintei de preto e dourado. Quando tudo já tiver secado, podemos então decorar ao nosso gosto. Eu optei por flores de plástico e uma corrente dourada. Colei tudo com cola quente. Ora então, vamos começar. Comecei por colocar as minhas lentes violeta. Ahá! E cá estou. Bem, vamos começar por limpar o rosto. Já sabem que uma maquilhagem fica sempre muito melhor com uma pele bem tratada. Depois de limparmos o rosto, vem o tónico, o hidratante de lábios e o creme. E a pele está quase pronta para começar a ser maquilhada. Vou aplicar um primer para fechar os poros, uniformizar a textura da pele e assim prepará-la para receber a base. Antes de aplicar a base, utilizei ainda a paleta de corretivos da NYX para suavizar zonas mais escuras e vermelhidões da pele. E chegou a hora de aplicar a base. Eu optei por uma base líquida de cobertura natural. A personagem que estou a criar, um híbrido, um ser mágico da floresta, também tem uma textura de pele muito humana. A seguir apliquei o corretor Above and Beyond Full Coverage Concealer na cor 01 da NYX para cobrir as olheiras e sítios pontuais do rosto. Se deixarmos na pele durante 5 a 10 minutos, a nossa pele vai aceitar melhor o corretor e desta forma evitar as linhas de acumulação. Após esperar este tempo, comecei a espalhar melhor o corretor. Utilizei também um pouquinho na pálpebra para servir como primer de sombra. Com um pincel grande e fofo comecei a aplicar o pó compacto. O pó compacto vai uniformizar todos os tons que temos na pele e retirar o excesso de brilho. E finalmente vou começar a maquilhar os olhos. Comecei por criar uma linha por cima da minha pálpebra móvel com um lápis preto e cremoso. Agora, com o meu pincel desbater, vou esfumar melhor esta linha. Com um pincel pequeno de precisão, vou começar a aplicar a minha sombra roxa escura para dar mais profundidade ao olhar. Para esbater melhor esta sombra, optei por um pincel em ponta. Podem optar por outros tipos de pincel, mas este permite-me não sair muito desta linha. Depois, peguei no meu pincel de precisão novamente e coloquei uma sombra violeta por cima da sombra roxa escura. E voltei a esbater tudo muito bem. Agora vem a parte que para mim é mais tricky. Com um pincel pequenino e achatado, com um pouco de corretor, cortei a linha que criei. Aproveitei também para definir melhor a linha que criei. Com um eyeliner líquido, vou definir melhor estas linhas. A seguir voltei a aplicar a sombra roxa escura e a sombra violeta, de forma a dar mais profundidade e o efeito que queria. Esta parte já está. Agora, com um pincel achatado para maior precisão, vou aplicar uma sombra dourada com pequenas batidas.
Desta forma, a sombra não tem tendência a cair tanto. Vou aproveitar também para puxar um pouco desta sombra para o lado exterior do olho, para dar a ilusão de um olhar mais rasgado. Agora vou aplicar um lápis bege em toda a linha d'água, a criar uma linha paralela à linha de cima que criei e também no canto interno do olho. Novamente com eyeliner líquido, vou estender a minha linha das pestanas para fora. Vou estender essa linha também para o canto interno do olho, estendendo-o para fora. Criei uma espécie de V invertido a tender para a minha linha d'água. Com uma sombra vermelha e um pincel de precisão, criei uma linha abaixo da minha linha d'água, paralela ao meu eyeliner. E esbati esta linha com um pincel fofo. A seguir, para intensificar mais esta linha, apliquei por cima a minha sombra roxa escura e voltei a esbater. Com uma sombra que tem um tom parecido ao meu tom de cabelo, comecei a pintar as sobrancelhas. Com pequenos movimentos no sentido do crescimento do pelo, vamos assim então construindo a nossa sobrancelha. A seguir apliquei a máscara nas pestanas, com um pequeno truque. Quando apliquei nas pestanas inferiores, com um pincel de precisão coloquei também por cima delas um pigmento dourado. Vou agora passar ao contorno do rosto. Para isso utilizei a minha sombra roxa escura e violeta e um pincel que me ajuda a ser mais precisa na colocação destas cores. Coloquei também uma sombra por debaixo do meu nariz para criar a personagem que eu quero. Para não se notarem limites mais visíveis, o truque é mesmo esbater tudo muito bem. Para isso utilizei um pincel mais largo. Aproveitei também esta sombra roxa escura para esculpir melhor o meu decote. Apliquei um blush dourado nas maçãs do rosto e no final do pescoço. Coloquei ainda um iluminador por cima do blush, no arco das sobrancelhas, na cana do nariz e no arco do cupido. Com um lápis roxo escuro, comecei por definir o meu lábio superior. Com o mesmo lápis, criei uma linha que vai desde o centro do arco do cupido até ao início do meu nariz. Depois disto, comecei a definir melhor o lábio inferior com um lápis magenta. A seguir, com um batom mais ou menos da mesma cor, comecei por preencher melhor. Com o lápis roxo, escureci o interior e os cantos do lábio inferior, esbatendo depois com um pincel. Quase que me esquecia. Nesta zona onde criei um corte na sombra, vou colocar também uma sombra dourada. E estou quase a terminar. Coloquei numa tampinha spray fixador de maquilhagem e com a ajuda da traseira de um pincel, molhei e coloquei pigmento dourado em pintinhas pelo rosto e decote. Finalmente aproveitei para dar os últimos retoques na maquilhagem e já está! E esta é a maquilhagem que tenho para vos mostrar. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao meu canal para mais novidades. Agora tomei o gosto de fazer estes tutoriais. Boa sorte a todos os participantes. E até à próxima!